Olá todo mundo, eu sou Giovanni Dumonte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu vou jogar algo diferente. Vocês já conhecem essa campanha, afinal de contas ela faz parte de uma playlist, talvez vocês tenham acessado através dela. Mas não vai ser do mesmo jeito que estava sendo. Hoje eu vou jogar Herança de Cthulhu junto com o Vampiro Sozinho na Escuridão, mas o personagem que eu vou usar não é Bruce Stanton. É um novo personagem. Um vampiro. Que tentará sobreviver depois do mundo ter sido tomado pelos antigos. Para isso, eu precisarei usar algumas regras da casa. Eu decidi incorporar as regras que nós temos aqui. Uma regra que veio com o Solo 10 2.0, a regra da defesa. E vou utilizá-las, então, para realizar os combates. Também vou utilizar uma regra específica para fazer com que seja possível rodar os dois jogos ao mesmo tempo. Toda vez que eu rolar um evento, ou tiver que determinar algum personagem importante, eu vou rolar nas tabelas dos dois livros. E vou ficar com o resultado que for mais condizente com o contexto que eu estiver vivenciando naquele momento, na história. Afinal de contas, aí pela internet, pelo YouTube, você vai encontrar muita gente jogando Herança de Cthulhu. Mas ninguém ainda ousou jogar com um Virolacus. Vamos agora ter uma visão da cidade de Nova York para Bigby, do qual eu já vou falar. Afinal de contas, vocês ainda não conhecem o personagem. Bigby está lá. Aquilo são as ruínas de um distrito industrial que ficava, antes da tomada dos antigos, ao norte do rio Hudson. Bigby vai acordar em meio a essas ruínas, sem saber o que aconteceu com o mundo. Imaginem a seguinte situação. Bigby foi um boxeador. Acabou se envolvendo com gente perigosa, gente maldosa, e isso fez ele se tornar uma pessoa ruim, em vários sentidos. Bigby foi morto por conta de apostas. E foi encontrado por um demônio das sombras, revivido. Ele teve convívio com a sociedade vampírica de Nova York durante alguns anos. E aí aconteceu a calamidade, o cataclismo da chegada dos grandes antigos. E ele não sabe que isso aconteceu. Porque quando os grandes antigos chegaram, um grande terremoto, uma grande destruição, uma explosão, algo assim, fez com que um prédio caísse sobre Bigby. Na noite em que ele vai acordar, o que aconteceu? A estrutura superior, esse prédio caído, que ainda está lá, está cada vez mais cedendo. E o asfalto rachado se abre devido à erosão. E ele cai no fundo dessa fenda. Assim é que ele conseguirá finalmente despertar, livre do dano contínuo que estava sofrendo. Vamos conhecer o Bigby antes de fazer com que ele desperte. É um Virolacus que tem as perícias atletismo e combate corporal. Tem os dons das trevas, domínio animal, garras afiadas e resistir a injúrias. Se ele conseguir chegar até os seus pertences que devem estar espalhados em algum lugar por ali,
alguma coisa talvez ainda esteja por ali, ele vai ter essas coisas. Senão, por enquanto, ele está desprovido de tudo, exceto a sua roupa. Junto com a roupa dele tem uma soqueira, porque ele carregava ela sempre. Acho que o celular que ele tinha deve estar completamente amassado. E aí vamos ver como tudo acontece. Do outro lado lá de Nova York, o Bruce Stanton está indo dormir. É o mesmo primeiro dia de Bruce Stanton, o dia em que Bigby desperta. Um Virolacos ex-boxeador está agora despertando com fome e sede de sangue na cidade arruinada de Nova York. Bigby é um homem negro de corpo largo, muita testa, sem cabelo. E ele tem a mancha da barba permanentemente no seu rosto. Ele tem várias cicatrizes e ossos que estão calosos a essa altura. Bigby se levanta no meio daquela sujeira, na escuridão. Minha cabeça! Deve ter sido um ataque. Deve ser os malditos Baital. Ou quem sabe os Kaki. Eu preciso encontrar o povo onde estão. Eu preciso agir até a minha moto. Ele vai tentar colocar os ossos no lugar. Ele tá com muita fome. A primeira coisa em que ele pensa é em sair correndo atrás de vítima. Só que ele não sabe como é que tá o mundo lá em cima daquela fenda. Então ele vai subir. Não vou fazer teste porque ele tem corpo 5, gente. Ele sobe. E aí ele olha. Imaginem a surpresa desse vampiro em ver que prédios estão caídos. Existem restos de incêndio por vários lugares da cidade. O asfalto rachado. Carros destruídos, parados em vários lugares. Dá pra enxergar daqui que os postes de luz de toda a cidade praticamente estão apagados. Alguns piscam ainda. Ele não sabe o que isso significa. Ele nem tem noção se está tudo acontecendo mesmo. Ele se posiciona, procura. Droga. Tem que ir atrás das coisas. Não devem ter sido vampiros que fizeram isso. Terroristas. Será? Será que os Estados Unidos entraram em guerra com a China? Com a Rússia? Com... Meu Deus, eu não sei. E ele sai andando, desavisado, completamente transtornado, tentando apurar seus sentidos vampíricos. Tem que haver alguém aqui. Tem que haver alguém. Tem que haver alguém que eu possa devorar. Eu preciso comer, beber sangue. E ele sai correndo. Ele sai correndo. Vamos realizar a ação. Mente com sobrevivência. Ele não tem a perícia de sobrevivência. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Isso não é sucesso. Vou gastar um de vontade.
derrubei ele lá no mapa. Ai, gurizinho! Aí sim! Bigby consegue! Ele conseguiu sentir instintivamente a localização de um refúgio temporário de um pobre sobrevivente. Ele assume uma postura como se fosse um animal predador. E anda por entre os escombros, tentando enxergar o que é esse cheiro, o que é esse barulho, o que é aquela coisa se mexendo. Ele está tentando ver naquela escuridão quem é essa vítima que eu vou terminar. Eu preciso devorar até morrer. Eu preciso de todo o sangue dela. É assim que ele pensa. Praticamente o demônio da sombra está no limite. Ele agora... Vamos definir então o que é esse sobrevivente? Aqui, ó. 4 e 6. Um rapaz muito esperto, viciado em drogas. Eu pergunto pro oráculo imediatamente: ele está drogado nesse momento? Está. Vai ser vítima fácil. Não sei como esse viciado conseguiu drogas viciantes, inebriantes nessa época, mas ele conseguiu. E ele está abrigado em algum escritório que ainda estava de pé, não intacto, nem com cara de escritório moderno, mas ele estava ali escondido, curtindo seu barato. E então chega Bigby. Deixe-me ver. Drogado do jeito que ele está, ele vai oferecer resistência? Eu considero que é muito pouco provável. Então eu vou rolar aqui. Não vou mostrar a rolagem aqui, porque tá dando muito trabalho para fazer esse tipo de filmagem. Puxa vida, ele vai oferecer. Ele vai oferecer resistência, então eu vou ter que ter luta. Luta, companheiro. Vamos lá então, definir uma ficha para um pobre sobrevivente. Eu acho que eu vou dar para ele uma ficha semelhante à de um caçador. Vai ser um caçador novato, né? Porque ele é um sobrevivente. Não sei há quanto tempo ele está sobrevivendo na cidade de Nova York, arruinada pelos antigos, mas ele é um sobrevivente. Então ele tem que ter uma ficha melhor do que a de um humano comum. Vou utilizar então a de um caçador de vampiros novato. E como eu disse para vocês, vou estar utilizando a regra de defesa. Vamos lá então. O caçador de vampiros novato tem saúde 10, postura 8, vontade 8. Bigby vai atacá-lo. Eu tenho combate corporal e corpo 5, o que me dá 7 pontos para fazer meu ataque. Tirei um 10. Isso significa que eu levei o meu acerto a 17. E isso significa que só com um soco... Eu tô com a soqueira? Não tô. Não falei que ia usar ela. Então só com um soco, o dano do corpo mais 7 de bônus são 10. E eu faço ele cair desacordado assim que ele tenta oferecer resistência contra mim. E eu vou beber o sangue dele. Isso vai fazer com que eu recupere toda a minha saúde. Só que tem um problema. Ele nem teve tempo de sentir muito medo. Então talvez ele não conte como minha presa favorita nesse momento. Mas eu já tô mais calmo. O demônio das sombras está controlado.
Será que eu me controlei para não beber todo o sangue dele? Vou perguntar aqui. Eu até não estava pensando em deixar ele vivo, mas talvez no último momento eu tenha tentado deixar. Afinal de contas, eu preciso perguntar para alguém o que está acontecendo com o mundo. Não, eu não me controlei. Coisa tá feia. Dave vai ter que conseguir encontrar alguém para quem perguntar. Afinal de contas. Porque agora só restam resquícios de Nova York.